Enfim, chegamos ao último episódio da primeira temporada da série mais aguardada dos últimos tempos aí. E quantas revelações, né, tivemos nesse episódio. Tivemos também a Forja dos Anéis, até que enfim. E vamos ver, será que a qualidade do episódio fez jus ao tudo que nós vimos em tela? Antes disso, eu já quero ver você comentando aí o que você achou. Coloca no campo dos comentários o que você achou não só desse episódio, mas da temporada como um todo. Aproveita e já faz aquele combo do YouTube, deixa o seu like, clica no sininho, se inscreva no canal, tá bom? Quero estar com vocês aqui por muito tempo. Simbora, vamos pular direto na análise e vem comigo. Eu diria que esse episódio, ele não fugiu das expectativas criadas pela própria série até então. Expectativas essas que eu gostaria que a série tivesse fugido, pra ser sincero. Até aqui a série teve alguns momentos bons, mas também momentos ruins e outros momentos terríveis, de vergonha alheia pura. E eu gostaria de ter visto esse último episódio fugir um pouco desse padrão. Mas a verdade é que ela não conseguiu fugir. Eu acho que o episódio, ele mantém grande parte dos pontos fortes que a série apresentou até aqui. Nós vamos ver núcleos com um potencial muito interessante, nós vamos ver algumas temáticas de Tolkien muito presentes aqui ainda. Você vê que os autores conhecem a obra. Nós temos visual e CGI também sensacionais, design de produção, fotografia, enfim, uma boa direção de arte. É o que a gente encontra nessa série, do começo até o fim da temporada. Mas não só de direção de arte vive uma série de televisão, né? E os grandes erros da série se repetem aqui, ao meu ver, nesse episódio, que são roteiro e direção ruins. Esse combo eu vou te dizer. Vamos a alguns exemplos de roteiro nesse próprio episódio. Tem um aspecto do roteiro que já vem desde os outros episódios, que é a destruição do Eregion, a cidade dos elfos aqui na Segunda Era. Do jeito que foi apresentar nessa série até aqui, parece mais uma desculpa do roteiro para mover e acelerar a trama, do que realmente algo que nós deveríamos nos preocupar, que pode aniquilar os elfos. Pois parece que em momento nenhum nada fica muito explicado e bem desenvolvido. É mais um artifício do roteiro que faz mover a trama mesmo. Você não sente uma urgência em todos aqueles eventos ali, aquela necessidade do Mithril. Não parece que há ali um grande sentimento de pressa, e isso é mostrado aqui novamente nesse episódio. E se torna novamente importante aqui porque essa urgência que deveria ter tido pela queda dos elfos, a destruição da casa deles, é o que vai mover todo o episódio. E principalmente a criação dos anéis que nós vamos ver aqui. Esse artifício de roteiro é o responsável por fazer apressar a forja dos anéis. O que deixa esse momento que era para ser super importante, parece que ser um verdadeiro sentimento de urgência, porque não foi bem trabalhado ao longo dos episódios. Você não consegue sentir de fato o perigo que Gil-galad tanto fala, e acaba que a expectativa pela criação dos anéis vem mais pelo hype do que os anéis carregam em si, por uma razão exterior à série, do que pelo algo que o próprio roteiro criou, uma preocupação genuína ali por Eregion. O roteiro também acaba que vai impactar o desenvolvimento dos personagens, e o mais afetado é o Halbrand nesse episódio. Halbrand é esse que já podíamos desconfiar que ele era o Sauron, né? Mas que nos outros episódios, principalmente após o episódio 6, mostrou um Halbrand que ganhou mais camadas, mostrou ele mais firme nas batalhas, parece que resoluto em lutar pelo bem ao lado de Galadriel. Mas agora, porque no fim da temporada tem que ter uma grande revelação, né? E eles tinham que mostrar isso de alguma forma, o roteiro parece que apressa as coisas de forma abrupta, muda toda a postura do Halbrand, quase ficou irreconhecível em cena. Quando ele acorda ali depois dos remédios élficos, já fica claro, parece que é uma outra pessoa, um outro ator, que ele já é outro alguém. Não teve suavidade, sensibilidade nenhuma de fazer essa troca do Halbrand para o Sauron. E daí fica claro as suas más intenções e manipulação característica do Sauron que nós conhecemos, o que torna a virada muito óbvia, muito sem proporção e acaba que sem uma boa construção. Essa virada do Halbrand para o Sauron, que poderia ser calmamente desenvolvida, parece que é abruptamente jogada em tela para o espectador. Essa transição, que seria tão importante na construção da figura vilanesca e temível do grande vilão Sauron que veremos daqui pela frente na série, foi feito em meia hora de forma tão repentina. Isso acaba que desvaloriza o próprio vilão que a série está querendo construir. E desvaloriza logo o Sauron, um vilão tão importante e temível. Falando em Sauron e também falando sobre o roteiro, né? O episódio, em um momento, começa a tentar distrair, brincar com o público ali sobre quem verdadeiramente é Sauron.
Logo depois que as 3 mulheres encontram o estranho, proclamam ele como Sauron, então a série estabelece que o estranho é o Sauron. Mas ao mesmo tempo, de forma intercalada, eles vão mostrando cenas ali do Halbrand e começa a ficar estranho porque você já nota essa mudança abrupta ali do personagem do Halbrand e você, principalmente quem já conhece os livros, já fica na cara que na verdade o Halbrand é o próprio Sauron. Ou seja, torna meio sem propósito e torna meio inútil toda aquela construção de suspense e trama se o estranho era ou não Sauron, porque ao mesmo tempo eles estão mostrando ali do lado, na outra cena, que o próprio Sauron é Halbrand. Então vocês perguntam pra que eles estão falando que o estranho é o Sauron, se na outra cena eles estão falando que o Halbrand é o Sauron. Fica meio desconexo. Talvez pra quem não sabia, eu não conheço os livros, não conhece essa característica manipulativa de Anatar, né? Essa brincadeira do roteiro pode ter funcionado melhor, eu não vou saber dizer. Mas eu creio que o roteiro não soube brincar da forma correta com essas duas tramas. E por causa do roteiro também, outras viradas importantes do episódio acabam perdendo o impacto. Você tem a revelação de Gandalf ali, o estranho é o Gandalf, não Sauron. Nós vamos ver a saída de Nori ali para se aventurar com Gandalf, relembrando os grandes momentos de Bilbo, Frodo com o Gandalf. Essas viradas que seriam importantes, seriam impactantes, parece que não tem o peso que deveriam na cena. Eu pelo menos não senti, não fui tão transportado e queria que tivesse sido um clímax muito maior. Então momentos que poderiam ser mais climáticos, mas faltou peso no roteiro para sentirmos esse impacto de verdade. Mas aí eu vou dizer pra vocês, tem culpa da direção também nisso aí. Porque por mais que às vezes o roteiro não ajude, um diretor que sabe filmar as cenas conseguiria trazer um impacto e um clímax para as cenas importantes do episódio. É só você comparar com os 2 primeiros EPs dessa mesma série, que também não são uma obra-prima de roteiro, mas nas mãos do Bayona saiu 2 episódios muito competentes e que maravilharam todo mundo e que são as maiores notas aí, é só você conferir. Agora esse Wayne Whipp aí não dá, e ele dirige metade da série, né? E ele prefere encaixar às vezes umas cenas de câmera lenta, sem explicação alguma, como ele já tinha feito em outros episódios passados. E nos momentos que poderiam ser muito impactantes, como eu falei pra vocês, esse episódio acaba não sendo, porque falta inspiração na direção. Parece que não consegue construir esses momentos de ápice. E a montagem também falha várias vezes, ela não ajuda ali na criação dos grandes clímax. Nós falamos da atuação lá em cima também, né? E o diretor também é responsável até pela atuação dentro da cena. É ele quem diz para os atores, para o diretor de atuação, o que cada ator deve fazer, que sentimento ele deve buscar passar em cena. E essa mudança abrupta que nós discutimos lá em cima do Halbrand também tá na conta do diretor, não é só do roteiro, tá bom? E tem alguns outros momentos ali da Galadriel, do próprio Celebrimbor, principalmente ali no final, quando os anéis já estão forjados, parece que eles estão com um olhar vilanesco em cima dos anéis e você não consegue entender o porquê, fica meio inexplicado. Isso é mais uma evidência das atuações descompassadas nesse último episódio, de vários atores, né? Não só do Halbrand. Então isso implica em um problema da direção. Enfim, a direção perdida com o roteiro perdido entregaram esse episódio 8 pra gente. Que tem momentos legais, mas que poderiam ter sido muito mais legais se fossem melhor desenvolvido e entregado nas mãos de bons diretores. Que é um problema já dessa série como um todo nessa primeira temporada. Pois os mesmos problemas que são vistos aqui são vistos também nos outros episódios, só que em menor ou maior proporção. Já sabemos que teremos uma segunda temporada e glória a Deus por isso. Eu torço de verdade por essa série e espero que ela consiga se encontrar. Senhor dos Anéis é muito bom. E todas essas histórias da Segunda Era eu acho que tem um potencial imenso de fazer um épico de fantasia que vai marcar a televisão para sempre. Eu fiquei muito animado quando soube que a série ia adaptar a Segunda Era e achei que tinha um potencial muito grande ali e acho que continua tendo. Mesmo que eu não tenha gostado tanto da primeira temporada quanto eu gostaria de ter gostado. Mas espero que todo esse investimento seja revertido não só para a direção de arte, não só para marketing, mas para o mais importante, gente, que é roteirista e diretor, que eu acho que é o que a série precisa nas próximas temporadas. Beleza, isso foi o que eu achei. Comenta aí para termos uma discussão saudável sobre essa série,
porque eu sei que muitos de vocês gostaram. Tá bem divisiva na internet as opiniões sobre essa série e eu quero ouvir de vocês. O que vocês acharam? Coloca aí pra gente saber. Se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de clicar o sininho, receber as notificações e continuarmos acompanhando aí mais notícias do mundo nerd, da cultura geek, tá bom? Conto com vocês estando junto comigo aqui no Calvino Show. Um bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.